Olá pessoal, olá meus amigos, aqui é o JP Farias e nós vamos fazer aqui uma análise muito importante de toda essa revolução que está acontecendo no Brasil agora em 2023, que iniciou-se em 2018. Nós vamos fazer uma análise do que aconteceu. Bolsonaro errou ou Bolsonaro foi covarde, tá certo? Primeiro, essa análise que eu vou fazer é uma análise fria, sem paixão ideológica. É uma análise para mostrar, verificar, à luz aqui da filosofia de Olavo de Carvalho. Para quem não conhece, Olavo de Carvalho é um filósofo e professor brasileiro que morava nos Estados Unidos e que é o principal responsável por todo esse movimento de direita que aconteceu no Brasil, certo? Olavo é um polemista, Olavo é um filósofo, Olavo é professor, Olavo também jornalista. Olavo é alguém muito inteligente que se debruçou sobre o estudo do comunismo por aproximadamente aí 50 ou até 60 anos. É um cientista político também, podemos dizer, que aí as suas análises, elas tiveram praticamente, podemos dizer aí, 99% de acerto. Então, à luz da filosofia de Olavo de Carvalho, e que mesmo antes de acontecer tudo o que aconteceu aí no final do mandato do Bolsonaro nas eleições, Olavo de Carvalho fez aí as mais perfeitas previsões, alertou Bolsonaro, mas este não o ouviu. Então, minha gente, aqui é o JP Farias. Não se esqueça, de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho e curtir aí esse vídeo, compartilhar também. Isso é muito importante para nos ajudar a desvendar tudo o que aconteceu no Brasil aí durante o governo Bolsonaro. O que aconteceu? O Bolsonaro errou. Tem muita gente chamando aí o Bolsonaro de covarde. Mas o que realmente aconteceu, nós vamos verificar aqui à luz da filosofia do professor e filósofo Olavo de Carvalho, certo? Olha, para vocês que não sabem, Olavo de Carvalho morreu aí em 2022, ano passado, certo? Mas ele deixou vários vídeos orientando e fazendo uma análise fria sobre o que ia acontecer, e realmente tudo o que ele disse aconteceu. Minha gente, Olavo realmente tem razão, tá certo? A primeira coisa que nós vamos ver aqui é esse vídeo aqui, ó, da Jovem Pan, que fala aí sobre uma crítica de Olavo de Carvalho. Vamos dar uma verificada aqui, rapidinho aqui, para a gente dar uma analisada aqui nisso aqui. Então, é evidente que essa manifestação do presidente da República por meio de seu porta-voz é uma resposta à... Vamos a mais um tema então. Após a polêmica envolvendo um vídeo apagado de Olavo de Carvalho em seu canal do YouTube, o presidente Jair Bolsonaro disse por meio de nota que as críticas do escritor a militares, abre aspas, não contribuem com o governo. A nota foi lida pelo porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros. Nós temos aqui um trechinho. Suas recentes declarações contra integrantes dos poderes da República não contribuem para a unicidade de esforços e consequente atingimento dos objetivos propostos em nosso projeto de governo. Pois bem, nem preciso dizer que uma das peças-chave aí dessa polêmica é o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Não vou me estender aqui porque são muitos tweets, muitas mensagens. Vou deixar que vocês comentem. Vai daí, Andreasa. Primeiro você, vai. Então, é evidente que essa manifestação do presidente da República por meio de seu porta-voz é uma resposta à pressão do setor militar, que vinha sendo atacado pela ala anti-establishment, especialmente na figura do escritor Olavo de Carvalho.
No entanto, para mim está muito claro que o presidente dá uma resposta por meio do seu porta-voz, uma resposta que, embora seja um fato importante, não é uma resposta dura, não é um rompimento. Então, pessoal, olha, veja bem. Essa briga aí do professor Olavo de Carvalho, alertando Bolsonaro sobre os militares, né? E por causa desses alertas que Olavo fazia, criou aí uma briga, uma confusão entre a ala militar, que apoiava o Bolsonaro, e a ala ideológica do presidente Bolsonaro. E o Olavo fazia parte, entre aspas, porque Olavo alguns o chamavam de guru do Bolsonaro, mas na verdade Olavo nunca se identificou, nunca disse que era guru de Bolsonaro. É importante aqui a gente falar o seguinte, que certa vez Olavo disse que Bolsonaro conversou com ele sobre Bolsonaro se candidatar, e Olavo disse que era bom, e Bolsonaro se candidatou e ganhou. Eu não achei esse vídeo, mas Olavo, em um vídeo, ele fala sobre isso. Inclusive, a Joyce Heisman também, na época, perguntou ao professor se aconselhou, também, assim como Bolsonaro, se aconselhou com Olavo de Carvalho se deveria se candidatar. E sim, inclusive, esse foi um dos erros que Olavo cometeu, que apoiou a Joyce Heisman, e depois nós vimos no que foi que ela se transformou. Então, Olavo cometeu poucos erros, porque essa questão de traição, isso aí ninguém se livra. Inclusive o Felipe Moura Brasil, que foi um dos quem escreveu esse livro aqui, O Mínimo que Você Precisa para Não Ser um Idiota, também foi um dos que traíram Olavo. Então, da traição, ninguém se livra. Esse livro, O Mínimo que Você Precisa para Não Ser um Idiota, é uma compilação dos artigos que Olavo escreveu em vários jornais, certo? Nos quais foi aí compilado, juntado essa coleção de artigos, e foi feito esse livro de Olavo de Carvalho, escrito por Felipe Moura Brasil, que depois se mostrou com viés totalmente de esquerda. Então não tem quem se livre da traição. Por isso eu digo que não pode-se nem dizer que foi um erro aí de Olavo. Então, e a questão é a seguinte: em outro vídeo que eu já procurei aqui, não consegui achar de maneira nenhuma, Olavo diz que Bolsonaro abandonou a luta ideológica. Essa declaração Bolsonaro mesmo deu em um jantar que ele teve aí numa embaixada. Não sei se foi a embaixada americana, com embaixadores, mas Olavo falou isso. Eu já procurei esse vídeo, eu não consegui encontrar, que Bolsonaro havia dito que não ia mais trabalhar a questão ideológica. E nós podemos perceber isso. Quem acompanhou aí os debates da eleição de 2022, na Globo, na Band, percebeu que o Bolsonaro de 2022 não era mais o Bolsonaro de 2018. É isso mesmo, pessoal, não era mais. Quem lembra, quem assistiu aí os debates em 2018 e os debates em 2022, são dois Bolsonaro diferentes. O Bolsonaro de 2018 mais agressivo, chegou no Jornal Nacional lá com uma cartilha lá que falava sobre ideologia de gênero, e era inclusive aquela cartilha que nem podia mostrar, teve aquela confusão lá com o Bonner, que uma criança que você metia o dedo na cartilha e mostrando que tinha lá a parte da criança, aquela parte íntima de uma criança. Então, em 2018, um Bolsonaro mais aguerrido ideologicamente. E em 2022, um Bolsonaro mais sutil, mais moderado, um Bolsonaro mais requintado. Então, Olavo, realmente o que Olavo falou, ele tinha razão. Bolsonaro abandonou a luta ideológica. E por que ele abandonou? Justamente por conta dessas brigas que houveram, entre a ala ideológica e a ala militar. Vamos ver aqui mais um vídeo aqui que saiu no SBT. Vamos ver esse vídeo aqui que saiu no SBT para a gente. Saiu no SBT, ó.
Jair Bolsonaro criticou hoje as declarações do escritor Olavo de Carvalho. Bolsonaro chegou a compartilhar no fim de semana um vídeo de Olavo de Carvalho com ataques aos militares, mas retirou o conteúdo do ar. O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu às críticas feitas a militares por Olavo de Carvalho, o guru intelectual de Bolsonaro. E acho que ele deve se limitar, ele, Olavo de Carvalho, né? A função que ele desempenha bem, que é de astrólogo, né? Ele pode continuar a prever as coisas aí, que ele é bom nisso. No sábado, o canal de YouTube oficial... Então, pessoal, veja aí quem foi que... do SBT, ela tá com 3 anos. 3 anos. Olha quem foi que apareceu aí, brigando com o Olavo de Carvalho. O Mourão. Que agora nós vimos aí a última declaração de um Mourão, certo? Que foi profundamente atacado pelos bolsonaristas quando ele deu aí que o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, que ele assumiu a presidência por um dia, meu Deus do céu. O Mourão foi lá e acabou com a vida política dele mesmo, se declarando contra o Bolsonaro, criticando, atacando o presidente Bolsonaro, certo? Então veja aí, para você ver aonde é que Mourão estava. E quem é que tinha razão? Se era Mourão ou se era Olavo de Carvalho? Vamos ouvir aí. Vamos... O oficial de Jair Bolsonaro publicou um vídeo em que Olavo de Carvalho dizia que os militares precisavam confessar seus erros. Algumas horas depois, a postagem foi excluída. Qual é a última contribuição das escolas militares à alta cultura nacional? As obras do Euclides da Cunha. Depois de então foi só cabelo pintado e voz impostada. Então os milicos eles têm que começar por confessar os seus erros antes de querer corrigir os erros dos outros. No fim da tarde, o porta-voz da presidência disse que Jair Bolsonaro é responsável por tudo o que é publicado nas contas das redes sociais e que foi o presidente que retirou o vídeo com críticas aos militares. General Rego Barros disse ainda que Bolsonaro reconhece o papel político de Olavo de Carvalho, mas que criticou as declarações do escritor. O presidente tem convicção que o professor, pelo seu espírito patriótico, está tentando contribuir com a mudança e com o futuro do Brasil. Entretanto, suas recentes declarações contra integrantes dos poderes da República não contribuem para a unicidade de esforços e consequente atingimento dos objetivos propostos em nosso projeto de governo. No fim da tarde, Olavo de Carvalho rebateu o vice Hamilton Mourão, a quem chamou de adolescente totalmente desqualificado para um debate intelectual sério. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, não quis comentar. Então, pessoal, veja aí. Há 3 anos atrás, aqui o vídeo está com 3 anos atrás, entre a ala militar e a ala ideológica do governo Bolsonaro, certo? Olha o que aconteceu. Então, o Olavo, ele emitiu vários avisos sobre os militares, muitos avisos. Vamos ver se eu acho aqui, um desses avisos que tá aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ver esse aviso aqui do Olavo de Carvalho. Vamos ver. A internet está um pouco ruim, mas vai abrir aqui que nós precisamos fazer essa análise e entender o que aconteceu. Bolsonaro foi covarde ou Bolsonaro errou? Olha, vamos ver se abre. As análises aí do Olavo de Carvalho, tá abrindo aqui, a internet tá meio fraca aqui, eu não consegui baixar esse vídeo. Tá aqui, vamos lá.
Esse é o canal do Olavo de Carvalho, hein? Então vamos lá, pessoal, vocês me desculpem por ontem eu ter interrompido. No canal do Olavo, você pode ver esse vídeo aí no canal, diretamente no canal do Olavo de Carvalho. Vamos ver aqui, a internet está bastante ruim ainda. Vocês conseguem abrir aqui. Vamos fechar aqui o WhatsApp aqui. Fechar o WhatsApp. Para ver se consegue melhorar. Fechar aqui esse outro aqui. Vamos lá. Esse vídeo é bastante importante. Certo? Da aula. Assim, depois. Eu não tenho ele. Prova. Vamos ver se a gente consegue aí ouvir. Tá muito ruim a minha internet, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ter paciência aí, vamos ter paciência para a gente ouvir, que é muito importante nós entendermos o que é que aconteceu. Eu não consigo abrir. De 10 ou 15 minutos, mas é que tem coisas que deixam a gente tão chocado, tão deprimente, que eu não ia aguentar dar o resto da aula. Tem coisas que quanto mais você lê, quanto mais você observa, menos você acredita que está acontecendo, porque é absurdo, é chocante, é abjeto, é nojento demais. Essa mensagem eu não sei quem foi que redigiu. O general Vilas Boas, pessoalmente, não foi, porque não estava nem podendo mexer a mão. Então alguém redigiu e botou na boca dele. Eu vou repetir a frase, estou analisando só uma frase, eu não estou respondendo a mensagem não, né? Sobretudo a parte insultuosa, não estou respondendo. Vou deixar para mais tarde. Olavo de Carvalho age no sentido de acentuar as divergências nacionais no momento em que a sociedade brasileira necessita recuperar a coesão e estruturar um projeto para o país. Ele está me acusando de jogar uma ideologia contra a outra, ou seja, ao comunismo eu estou opondo o anticomunismo. Isso não pode, porque isso quebra a unidade no momento em que a sociedade brasileira precisa de coesão. Coesão com quem? E quem são essas pessoas com as quais o governo precisa se unir para resolver os problemas do país? Foram aquelas mesmas que criaram os problemas. Foram os comunistas que criaram, vamos dizer, tiraram trilhões de reais do Brasil para alimentar ditaduras comunistas no mundo inteiro. Foram eles que destruíram a educação brasileira, fazendo que os nossos estudantes universitários tivessem 50% de analfabetos funcionais e que os nossos estudantes secundários tirassem sempre os últimos lugares nos testes internacionais. Eles que destruíram a segurança pública, elevando o Brasil a quase 70 mil homicídios por ano. E eles que elevaram o nível de corrupção a quase impensável. E agora precisamos nos unir com essas pessoas ou precisamos combatê-las? Elas vão nos ajudar a resolver o problema ou elas são o problema? Durante toda a campanha do Bolsonaro estava claro que elas eram o problema e que retirá-las da vida pública era a condição número 1 para resolver os problemas nacionais, porque eles eram os problemas nacionais. De repente precisamos nos unir contra eles e o grande problema é o Olavo de Carvalho, que fica condenando o comunismo e quebra a unidade entre o governo e essa gente. Ora, essa gente é o Foro de São Paulo, porra. Então há uma unidade entre essas malditas Forças Armadas e o Foro de São Paulo. E eu estou atrapalhando. Esse cara está confessando que é sócio do Foro de São Paulo, porra. Como pode acontecer uma coisa dessa? Diante da nossa cara. Evidentemente, eles não estavam percebendo que estavam confessando que são criminosos, que são traidores da pátria, que traíram o povo brasileiro inteiro, que enganaram o povo, levando a crer que eles iam ajudar o presidente Bolsonaro a realizar o seu plano de extirpar essa gente da vida pública. O povo todo votou no Bolsonaro acreditando nisso. Acabou, seu Lula, seu fulano, vai todo mundo sair. Não. Agora as Forças Armadas os protegem porque precisam unir com eles. Escuta,
Como nós podemos fazer assim? Nós precisamos instituir a justiça unindo-nos com os criminosos. É isso que ele está dizendo aqui. Literalmente isso, não sou eu que estou interpretando, isso está escrito aqui. E será que ninguém percebe uma coisa dessa? Até onde nós vamos suportar essa coisa? Só porque o cara é general, tem as divisas, tem isso aqui. General, caralho, vai tomar no cu, filho da puta! Quem escreveu isso não merece ser cumprimentado na rua. Merece ser cuspido. Onde entrar no restaurante merece ser cuspido e vaiado. Vocês não têm honra, não têm dignidade. Vem falar de princípios e valores para mim? O que é isso? Isso são princípios e valores? Outra coisa, não só um pedacinho. Quando o cara lá em cima diz que eu sou Trotsky da direita, por que se eu sou Trotsky, então aqui eu sou o extremista da direita. Se eu sou Trotsky, quem é o Stalin? Então identifique-se, seu Stalin. Então aí, pessoal, Olavo. E esse vídeo, olha, ele tem 2 anos, veja, 2 anos. 2 anos, Olavo, ele foi ali fazendo revelações, dizendo o que é que ia acontecer, mas Bolsonaro preferiu ficar do lado de quem? Dos militares, certo? Olavo fez várias previsões, não deixa eu abrir aqui outra página no YouTube. Olavo fez várias previsões, muitas previsões, muitas declarações e tudo que ele previu. Ele disse que Bolsonaro não podia confiar nos militares, que os militares não iam ajudar, e realmente foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, tá certo? E esse Mourão, certo? Estava lá para criticar Olavo de Carvalho. E o que foi que realmente Mourão se mostrou? Um traíra. Então essa é a realidade. Olha, Bolsonaro cometeu o maior erro da vida dele. Ele não foi covarde. Certo? Vamos aqui, vamos aqui analisar friamente. Bolsonaro, ele não foi covarde. Acontece que é o seguinte, Bolsonaro, ele foi bonzinho demais. Olavo disse que a primeira coisa que Bolsonaro deveria ter feito era ter quebrado as pernas dos comunistas, certo? Era fazer o que os comunistas hoje estão fazendo com ele, deixar ele inelegível, não deixar ele nem vir no Brasil, ele não pode vir, porque se ele vier no Brasil, ele está correndo risco de ser preso. E eu já ouvi aí muita gente dizer que Bolsonaro vai antecipar a sua vinda. Vai não, ele não vai vir para o Brasil, pessoal. Agora, em janeiro, em fevereiro, ele não vai, porque ele vai correr o risco seriamente de ser preso. Eu não sei o que ele vai fazer para permanecer lá nos Estados Unidos. Vai ter que dar um jeito lá, tirar um outro visto de alguma forma, mas você vê aí que o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, pisou no Brasil por conta lá das acusações do que aconteceu no dia 8 de janeiro e foi preso e está preso. E Bolsonaro está correndo o mesmo risco, certo? Então, o que disse Olavo de Carvalho? Que Bolsonaro era muito bom, mas ele era comparado como se fosse um prefeito de interior. Foi isso que o Olavo falou. Eu não consegui achar esse vídeo também, mas esse vídeo está no YouTube, certo? Olavo disse, olha, Bolsonaro é um prefeito do interior, uma pessoa muito boa. Só que ele errou porque ele deixou de ouvir Olavo e passou a ouvir a ala militar. E aí foi aonde ele se arrebentou. E antes disso ele deu uma declaração dizendo que tinha abandonado a luta ideológica. Olavo disse, ele abandonou a luta ideológica, e o que é que será dos presos políticos? Realmente. Olha o que aconteceu. Alan dos Santos, jornalista, está exilado nos Estados Unidos. Aquele Wellington Macedo, jornalista, também com a tornozeleira eletrônica, foi preso e está com a tornozeleira eletrônica. O Oswaldo Eustáquio foi preso e está com a tornozeleira eletrônica. E hoje não está mais nem no Brasil, está em outro país que ninguém sabe onde. Então aí nós temos aí mais de 700 pessoas presas. Então esse erro que Bolsonaro cometeu foi uma tragédia. Foi uma tragédia para o povo brasileiro, minha gente.
Foi covarde? Foi não, mas ele errou. Porque imagine só, a pessoa chega, certa vez quando foi fazer um comício lá com os bolsonaristas, levantou um tripé de uma câmera como se fosse uma metralhadora, vamos acabar com os petistas. Ou seja, provocando todo um alvoroço no povo brasileiro, atiçando aí a esquerda, certo? Atiçando, fazendo ali, atiçando para brigar, intimidando a esquerda, chamando para briga, quando na realidade ele não tinha condições de fazer isso. Você sabe que aquela pessoa, quando ela se mostra, nós vamos brigar, nós vamos isso, nós vamos aquilo, e quando chega, não pega para capar de verdade, ela faz o quê? Ela pula fora, porque ela não tem condições de brigar. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Bolsonaro foi lá, quem lembra daquela vez, olha, nós vamos para o 7 de setembro, pela última vez. Quem lembra daquela declaração, ou foi do Eduardo, ou foi do Flávio, um dos filhos dele, que disse, olha, um jipe, cabe um sargento para fazer lá com aquela corte, que eu não vou nem citar o nome, né? Cabe um soldado para fechar aquela corte lá que ele disse. E aí, agora? E quando chegou, ele não é que ele não quis, ele até queria ativar lá aquele artigo, que eu não vou nem dizer qual é aqui, porque a gente hoje tem que ter cuidado com as palavras. É porque ele partiu com uma luta sem as armas adequadas, sem saber que ia acontecer isso. Ou seja, ele foi lá, ele atiçou, ele intimidou o inimigo, aí aconteceu aquela facada, onde ele quase morre, e aí depois ele continuou, acreditando que a área militar ia tomar ali a sua luta. E apesar de Olavo de Carvalho ter aí feito várias análises, dizer que ele estava comprometendo aí a campanha, a eleição dele de 2023, estava comprometendo ali a eleição, que não sabia, Olavo disse que não sabia, que talvez ele nem ganhasse, foi o que aconteceu. Olavo falou do que o Zé Disseu disse. Para quem não lembra, eu também não quero falar sobre isso, dizer qual foi a frase, porque aqui a gente tem que ter cuidado com as palavras, porque o YouTube pode talvez nem publicar esse vídeo, eu não sei. Pode ir contra as regras do YouTube. Então, quer dizer, apesar do Zé Disseu ter feito aquela declaração sobre ganhar o poder que era diferente de ganhar, tomar o poder que era diferente de ganhar uma eleição. Pronto, eu disse. O Bolsonaro simplesmente ignorou isso aí. Quando Olavo de Carvalho certa vez disse, olha, que o Zé Disseu é um dos homens mais inteligentes da esquerda. E tinha que observar e tomar cuidado com o que é que ele dizia. Porque se ele estava dizendo é porque ele ia fazer. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, justamente. Então, tudo que Olavo de Carvalho ele previu, tudo que ele analisou, aconteceu. E aí nós temos aí uma tragédia na direita brasileira. Porque hoje você tem aí uma oposição que provavelmente ninguém sabe se... É provável que não vai ter força. Não vai ter força essa oposição que se formou, esses deputados federais, porque já tem aí acusações contra deputados federais e que um ou outro deles participou desse ato do dia 8, da invasão lá ao Congresso Nacional. Então já tem deputados aí acusados, então nós não sabemos e até temos uma ideia do que é que pode acontecer, cadeia ou mandato cassado. Então a esquerda, a direita, aí a oposição, praticamente a gente pode dizer que eles não vão ter tanta força para trabalhar. Nós vimos aí que o STF aprovou lá aquela PEC do rombo, PEC do Lula, que disse que o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família poderia ficar fora do teto de gasto. Então, precisou do Congresso? Não precisou. Não precisou. Então, aquilo que o Lula quer aprovar, é provável que ele não vá
precisar do Congresso, se ele tiver pouca força no Congresso. Certo, minha gente? Então, Bolsonaro cometeu o maior erro da vida dele e ele comprometeu essas pessoas que hoje estão presas. É culpa dele, infelizmente é culpa dele. Culpa dele pela burrice, pela idiotice que ele cometeu. Não é por isso, claro, que nós vamos deixar de elogiar tudo que ele fez. Não, ele foi um bom presidente, foi um excelente, o melhor presidente de todos. Mas, infelizmente, esse erro dele custou muito caro a uma parte da direita, muito caro. Então, minha gente, é o seguinte, essa é uma análise que eu vim aí querendo fazer, aí pelo olhar de Olavo de Carvalho, que comprou essa briga, que avisou o que ia acontecer, que avisou, deixou... Aí o Olavo já morreu, para quem não sabe, o Olavo já morreu, mas se você procurar os vídeos de Olavo de Carvalho aí no YouTube, no canal dele, você vai ver. Esse aqui, que é um vídeo que faz 2 anos, ó. Olavo morreu, mas deixou tudo aí, ó, analisado, tudo avisado. Olavo é um dos melhores escritores, se não o melhor escritor brasileiro e filósofo brasileiro. Eu não encontrei ninguém melhor do que Olavo até agora. Até agora eu não consegui encontrar ninguém melhor do que Olavo de Carvalho. Então tá aí essa análise feita aí friamente, que como é que você imagina uma pessoa que tem ali 28 anos dentro da política, 28 anos dentro da política, foi capitão do exército e acabou cometendo esse erro. Eu aqui não tenho, deixa eu ver se eu consigo achar, inclusive, Bolsonaro certa vez ele disse, olha, se eu errar, a esquerda volta. Vamos ver se a gente encontra aqui. Se eu errar, a esquerda volta. Vamos ver se a gente encontra aqui essa declaração que ele deu. Tá aqui, ó. Se eu errar, o PT volta, diz Bolsonaro em entrevista. Tá vendo? Foi o que aconteceu. Tá aqui, a entrevista do Correio Brasileiro. Se eu errar, o PT volta, diz Bolsonaro em entrevista exclusiva. O presidente eleito fala da montagem do governo, reafirma o papel dos militares no ministério. Olha o que diz aí. Reafirma o papel dos militares no ministério. E sinaliza a determinação de colocar seu programa em marcha sem demora, começando pela reforma da Previdência. Na semana que vem ele estará em Brasília. E aí, minha gente, ó, se eu errar, a esquerda volta. Foi o que aconteceu. Foi isso aí que aconteceu. Se eu errar, a esquerda volta. Deixa eu ver aqui, que tinha mais uma coisa que eu ia falar. Ah, pronto. O que aconteceu? Bolsonaro, no início do seu governo, ele nomeou todos e a maioria dos seus ministros técnicos. Ali vários ministros realmente foram nomeados que tinham qualificação técnica na sua área. Eu não me lembro de nenhum desses ministros serem políticos, que nem está fazendo o Lula agora. Então o que acontecia? Quando chegava o momento, quando o Bolsonaro era atacado, nenhum desses ministros tinha a capacidade de defender. Nenhum. Eles se omitiam, eles tinham medo. Por quê? Porque eles eram técnicos, eles não eram ministros, eles não eram políticos. Diferentemente do que Lula fez agora. Todos esses ministros do Lula, nenhum são técnicos, todos são políticos. Todos são políticos. Por quê? Porque todos têm a coragem de, no momento que o Lula for atacado, de eles defenderem. Você viu a declaração do ministro dos Direitos Humanos deu em relação aquelas 700 pessoas que foram presas? Você viu a declaração que o ministro dos Direitos Humanos... Procura aí na internet. Procura no Google aí que você vai ver. Então, procura no Google. Você vê aí o que é Flávio Dino aí, com toda a força aí, tá fazendo, ministro da Justiça. Veja aí. Ele ele é da área porque ele já foi juiz. Ele é realmente dessa área. Ele já foi juiz. Então ele, o Flávio Dino, mas ele é um político, foi governador do Maranhão aí por 2 vezes, se eu não me engano. E todos os ministros do Lula são políticos, não são técnicos, diferentemente do que fez Bolsonaro. Encheu ali ao seu redor de
militares, encheu os ministérios ali de técnicos, e quando chegava a hora de alguém defender, ninguém defendia. Tem mais uma. Teve aí uma briga do Ciro Gomes com o general Heleno, e o general Heleno não teve sequer a coragem de processar o Ciro Gomes, nem sequer. Ele só deu uma declaração e pronto, ficou calado. Somente. Então, essas pessoas que Bolsonaro cercou, eles não tinham coragem de defender Bolsonaro. Quando um ou outro dava ali alguma declaração, mas não era aquela declaração, de defender o presidente, realmente. Aí nós tivemos aquele problema do Moro, que quando saiu do governo, foi lá criticando o Bolsonaro, dizendo que ele estava ali se intrometendo ali na Polícia Federal. E nós tivemos aquele discurso do Abraham Weintraub, que contra o STF, né? E aí o que o Bolsonaro fez? Foi lá e afastou o Abraham Weintraub, que era o ministro da Educação, se eu não me engano. Então, quer dizer, o único que defendeu ali o Bolsonaro, ele tirou. Ele tirou. E hoje o Weintraub, o nome dele é escrito mesmo, Abraham Weintraub. Hoje ele é aí uma pessoa decepcionada, e aí vem fazendo várias declarações aí contra os bolsonaristas. De uma certa forma, ele tem razão. Não é por isso que eu vou apoiar o que ele diz, mas de uma certa forma ele tem razão. Ainda hoje, se Bolsonaro fosse candidato hoje, nós iríamos apoiar ele? Sim, porque não tem outro. Mas ele ia ter que se corrigir, e está muito difícil. É provável que ele não seja candidato em 2026. Vamos ter que esperar a coisa acontecer, se haver algum tipo de desdobramento. E eu acredito que a única esperança que nós podemos ter hoje é se houver aí uma briga entre aí o PT e o PSDB, entre o vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, como aconteceu com a Dilma e o Temer. Aí eu acho que a única esperança que nós podemos ter, porque quem é que está no poder hoje? Quem está no poder é o PT, o PSDB, Geraldo Alckmin, não estou lembrado se ele se desfiliou e foi para o PSB, eu acho que sim. E também, principalmente, o MDB, através ali do Michel Temer, ali da Simone Tebet. Esses são grupos que se uniram, porque não conseguiram viabilizar uma terceira via. Esses grupos, então, se uniram para tirar o Bolsonaro e conseguiram tirar. E aí veio os presos políticos abandonados pelo Bolsonaro, que nada pode fazer. Vocês lembram daquela declaração do presidente Bolsonaro, que ele dizia: eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Quantas vezes Bolsonaro não disse isso? Quantas? E aí, cadê? Quantas vezes ele dizia: eles estão esquecendo que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. E aí deu no que deu. E por várias vezes aí tem algumas notícias que ele tentou ativar lá aquele artigo, na época lá do Pujol, do general Pujol, que aí até afastou o Pujol, e nenhuma vez deu certo, nem conseguiu. Mas qual foi o outro erro? Ele não teve coragem de se opor, de falar mal, de falar contra esses generais. Ele não teve. Olavo disse isso. Olavo disse, inclusive, olha, seja homem, denuncie. Mas você viu que Bolsonaro foi para os Estados Unidos e ele pessoalmente não teve coragem de dar sequer uma palavra contra a ala militar. Ele não deu nenhuma palavra, certo? Então, nesse aspecto aí, eu vejo que ele se acovardou, certo? E, mesmo que ele tivesse dado, talvez ficasse complicado. Não tinha condição de ele fazer o que ele estava querendo fazer. Eu me lembro também que certa vez, Olavo disse em um de seus vídeos aqui, eu vi, também não achei esse vídeo, que ele dizia, numa entrevista da BBC que ele deu, ele disse, olha, eu não sei quem é que está lá, eu não conheço mais esses militares, não sei. Ele sabia na época dele ele sabia, mas agora atualmente ele não sabia. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, olha, que se ele ativasse lá o artigo 142, não ia também dar em nada.
porque o pessoal podia ficar com o poder na mão e ficar do mesmo jeito, eles não iam ficar do lado do Bolsonaro, poderia até ser preso. Então essa é uma análise baseada aí na filosofia, nas análises, nas previsões de Olavo de Carvalho. Realmente, Bolsonaro não pôde fazer nada, mas o erro dele comprometeu aí essas pessoas que hoje estão presas. É muito triste, pessoal. É muito triste uma pessoa que há 28 anos no poder não ter o discernimento de fazer, de ter a noção, mesmo depois de avisado, depois de alertado, cometer um erro grosseiro desse. Um político com 28 anos na política, 28 anos, um ex-capitão aí da reserva aí do Exército, capitão da reserva atual, claro, da reserva. Então, é como o Olavo disse, Bolsonaro é um prefeito de interior, ou seja, eu vi muita gente dizendo que Bolsonaro era um estrategista, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, que era uma estratégia, ele mandou um aviso, mandou isso, uma coisa mirabolante. Mas, na verdade, eu prefiro ficar com a análise de Olavo de Carvalho, onde ele diz, Bolsonaro é um prefeito de interior, é um homem bom, mas que, infelizmente, esse erro dele custou muito caro. Como diz aqui no Correio Brasiliense, se eu errar, coloca aí no Google, o PT volta, diz Bolsonaro em entrevista exclusiva. E o senhor errou, capitão. O senhor errou e errou feio. E por isso nós temos hoje aí centenas de pessoas que estão presas por causa do seu erro. Alguns exilados, outros aí pagando preço por conta desse seu erro. Nós ainda o admiramos, mas infelizmente esse erro custou muito caro, muito caro. Minha gente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho, certo? Se você puder nos ajudar aí fazendo uma doação para o nosso canal através do Pix, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, você pode fazer o seu Pix, porque o que nós fazemos demanda aí despesa da nossa parte. Tempo, material, tudo isso demanda despesa. Então é muito importante você nos ajudar, tá bom? Olha, fiquem com Deus, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Fique com Deus.